Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou perplexo porque os nossos governantes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também os nossos governadores e alguns secretários, e eu falei governadores propositadamente, porque temos dois, e eu gostaria que tivesse um, mas temos dois, e geralmente quem tem dois não tem nenhum. Mas eu hoje de manhã, deputado Eliomar, às 6 e pouco da manhã, liguei a televisão e estava lá o Bom Dia Rio. E eu constatei que os nossos governantes viraram comentaristas da crise. Não governam mais, são comentaristas da crise. Porque teve uma matéria, que o deputado Paulo Ramos aqui se referiu, sobre os buracos da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma novidade. Tá? Tem buracos aqui de todas as ordens. O asfalto que escoa, porque não tem ponto de solidificação nas paradas de ônibus. Os buracos que nascem porque a SEDAI deixa acontecer sucessivos vazamentos. Os buracos que nascem pela péssima qualidade do asfalto. Às vezes, por defeito de imprimação, às vezes por defeito de pintura de ligação. Muitos são os defeitos. Mas entre tantos buracos mostrados, se mostrou um buraco no elevado do Juá, recém-inaugurado. Estrutura de concreto, logo não tem defeito na base. Não é, deputado Eliomar? De concreto não dá defeito de base. E o buraco na capa asfáltica. Duas hipóteses. Ou a pintura de ligação entre a capa asfáltica e o concreto não foi bem feito e ele esgarçou, ou o concreto tem péssima qualidade e com uma chuva de cacaracá infiltrou e ele explodiu. O elevado Juá está inaugurado há uma semana. Aí pergunta-se ao comentarista da crise, o prefeito Eduardo Paes, que deita a falação. Os buracos na Armando Lombardi é porque lá está em obra, e enquanto não acabar a obra, a gente não pode recompor os buracos. Aí mostraram buracos em outros logradouros. Está chovendo há 15 dias e os buracos aparecem. Aí mostra mais buraco. Não, esses são por causa da fresagem e está chovendo, ainda não teve a capa definitiva. Aí o cidadão, repórter, chama Pachel, aí pergunta, mas o do elevado do Juá? Estes são buracos inadmissíveis. Virou comentarista de buraco. Ele é o prefeito da cidade. Ele tem que dizer o que ele vai fazer, como não vai permitir que isso mais aconteça. Não dá para ser comentarista de crise. E pensando nisso, eu rapidamente voltei 2, 3 dias atrás, segunda-feira, com todas as pompas e galas, teve a primeira viagem do VLT. Quando chegou no Santos Dumont, numa rampazinha de 1%, pum! Cortou o suprimento de energia e o VLT parou. Aí o comentarista da crise de plantão, não, foi bom acontecer isso no primeiro dia. Não foi bom acontecer nada no primeiro dia,
não era nem para acontecer, pô. Como é que é bom acontecer uma pane no sistema elétrico no primeiro dia? Não é para acontecer. Ontem à noite, Polícia Federal faz uma apreensão em empresas e para a obra lá do centro de Deodoro, porque a parte de terraplenagem está super faturada. Aí vem a resposta. Não, é que a obra começou 2 meses antes de assinar o contrato. Então, tem que justificar o que foi feito 2 meses antes. Então, simularam um monte de transporte fictício. Ora, se a obra começou 2 meses antes, mede tudo que começou, e o prefeito faz um reconhecimento da dívida. E não faz simulações com notas frias, viagens não acontecidas. Aí eu vejo isso tudo em 3 dias, porque hoje é quarta-feira, isso aconteceu de segunda para cá. Eu digo, está faltando governante. E temos agora um comentarista da crise. Aqui no Estado, deputado Leomar, não é diferente. Buscamos nós soluções. Não para resolver o problema, porque é difícil. Um buraco hoje de 25 bilhões não é qualquer R$500, é difícil de resolver. Mas o que a gente ouve dos governadores, e estou falando no plural propositadamente, e muito dos secretários, jamais vi uma crise desse tamanho. Até aí, eu também não. Não temos dinheiro para nada. Isso eu também sei. Mas aí, para a saúde, há 2 meses das Olimpíadas, qual é a responsabilidade da União nisso tudo? Porque até a Dilma, eu cansei de ouvir aqui que eram todos pelo Rio. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, leia-se, o senhor Eduardo Paz, governador do estado, leia-se, o senhor Pezão e a presidente Dilma. Todos pelo Rio. E o Rio, a partir de setembro de 2014, entrou numa descendente horrorosa que continua até hoje. Há um mês atrás, teve o impedimento. Entrou outro presidente. Tem que negociar com a União. A União também é responsável por essa crise que o Estado passa. Quem fechou o Comperj foi o Estado do Rio de Janeiro? Não, foi a União. Comperj está parado. Quem encerrou todas as encomendas de plataformas à indústria naval? Foi o Estado do Rio de Janeiro? Não, foi a União. Pararam com a indústria naval, parando com receita do ICMS e com geração de emprego e renda. Fecharam o Comperj, parando a geração de ICMS e de emprego e renda. Quem quebrou a Petrobras? Não foi o Estado do Rio de Janeiro, foi a União, com a má gestão e a corrupção. Como não tem responsabilidade a União? Agora mesmo, tomara que o Senado não aprove, se aumentou o teto do Supremo, projeto de lei da senhora Dilma, que o senhor Temer mandou votar. A repercussão nas nossas despesas de pessoal é um tiro no coração. Esse aumento, deputado Eliomar, no teto, é de 16,8% aproximadamente. E não é só para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Procuradoria-Geral e para o Tribunal de Contas, não. Afeta
também o teto do Executivo e o teto do Legislativo, porque também tem uma emenda constitucional hoje que esses poderes têm um teto de 80% do salário do ministro do Supremo. E a partir de 1º de julho deste ano, será 85%. E perguntaram o impacto sobre as nossas despesas, também não, só falta o Senado aprovar. Tomara que não aprove, para minimizar a nossa crise. A Petrobras tem demandas contra o Estado tem demandas contra a Petrobras tributária para ser julgadas nos tribunais superiores de aproximadamente 4,5 bilhões. É dinheiro que a gente tem a receber. Por que não dá para negociar isso? A Transpetro, que tem CNPJ próprio, pagou de imposto no ano passado 15 milhões. Seguramente nos deve mais de 1 bilhão. Como é que não sentamos na mesa para negociar isso? Há responsabilidades claras da União com o Estado do Rio de Janeiro. Então, não adianta querer ser comentarista de crise. Quem tem que fazer a análise da crise somos nós aqui no Parlamento. E, assim mesmo, propor soluções mitigadoras. E isso o Parlamento tem feito. Porque senão fica muito fácil. Todo mundo é comentarista da crise, mas ninguém cai dentro para tentar resolver a crise. Então, isso está me assustando, porque antes disso o que havia, e ainda há, era uma inércia total. Não reconheciam nem a existência do drama que a gente estava vivendo, deputado Sadi Noel, e que Vossa Excelência sente na sua pele, lá no valoroso município de Itaboraí. Eu não queria chamar a atenção por esse aspecto, porque eu fiquei alarmado quando vi a televisão no dia de hoje, de ter mais um comentarista da crise, que é o prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado, senhor presidente.